a rainha, qualquer coisa assim. Não. Ele, enquanto naturalista, que se tornaria, enquanto teólogo, para o qual estava estudando para ser, dentro do espírito de sua época e seguindo os passos dos seus professores, precisamente quis estudar a grandeza da criação de Deus. Então, o que fizeram com Darwin, depois de Darwin, talvez foi algo bastante violento em relação às interpretações distintas de sua teoria. Tanto é verdade que Darwin, ele tinha plena consciência de que a publicação de sua obra, que aconteceu só em 1859, que ele nasceu em 1809, ele já tinha uma certa idade, né? Então, ficou cozinhando bastante tempo até que ele publicasse. Ele não queria publicá-la, porque ele já imaginava que algumas alas mais conservadoras da igreja, e talvez menos, mesmo as mais liberais, pudessem apedrejá-lo, mas ele foi convencido, acabou publicando o texto e, bom, deu no que deu, né? O que incentivou a escrever rapidamente, passados os 20 anos, é que teve outro, um cientista chamado Wallace, que escreveu todo um artigo que incluía a seleção natural e chegou às mesmas conclusões que Darwin havia chegado e não havia publicado. Assim se desesperou e, com ansiedade e angústia, chegou a se comunicar com o geólogo Lyell por causa disso, para lhe pedir conselhos, e conversaram com Wallace e chegaram num acordo. E então Wallace esteve plenamente disposto, porque já havia conversado com ele antes e não tinha a intenção de fazer o plágio, senão que ele tinha descoberto outros caminhos que o levavam a ideias similares. Então ele lhe deu tempo para Darwin se sentar e escrever. E isso obviamente o levou a acelerar o processo de colocar todas as suas ideias no livro de Origem das Espécies, conhecido como Origem das Espécies e a Seleção Natural. E esse livro, em um só dia, vendeu em torno de 1.500 exemplares em um só dia. Era impressionante a expectativa que havia na população, com certa cultura, que conhecia o que já lhes havia chegado, informações, mas queriam conhecer quais eram as distintas ideias de Darwin. Basicamente, o texto que Darwin escreveu em 1859, que em resumo é basicamente a seleção das espécies, né? A evolução das espécies, você tem lá um nome que é bastante comprido em inglês, né? Mas basicamente essa obra lhe deu fama, lhe deu a imortalidade, lhe deu cadeiras em circuitos fechados de ciência e se tornou em pouco tempo um paradigma. Conhecimento, busca pessoal que se estende até se tornar social. Uma ideia simples que cresce até se converter, interagindo com o contexto de uma sociedade e de um tempo histórico que se combinam, estabelecendo um momento propício para a aceitação de uma ideia. Ou, como diria o sociólogo húngaro Kármán Heim, todas as ideias sempre são de alguém, mas elas se desenvolvem quando existe um contexto social favorável para a aceitação dessa ideia. Charles Darwin, ele viveu numa época no qual a questão religiosa e econômica tinham duas características muito importantes para o nosso entendimento. Dentro da teologia inglesa, né, no qual ele tinha bastante conhecimento, uma vez que ele iniciou até a sua formação teológica, a ideia da teologia natural era uma ideia muito forte. A ideia da teologia natural era uma ideia de que nós poderíamos conhecer Deus através da natureza. E um dos argumentos, né, mais defendidos era justamente a ideia de Deus como um relojoeiro, né, no qual teria construído, criado cada uma das coisas de uma forma que nós poderíamos
né, encontrar há provas da existência de Deus. Na realidade, a teologia natural era mais do que uma ideia de uma prova da natureza de Deus. Era a ideia de que, ao estudarmos a natureza, nós encontraríamos o sentido de Deus, o que Ele queria nos ensinar. Tá? Essa era uma ideia bastante forte, embora não necessariamente que fosse um contexto que todos concordassem com essa ideia. Nos dias de Darwin, estava na moda acreditar que Deus provavelmente existia, mas não interagia no mundo. Então, não teria nada no mundo que precisaríamos de Deus para explicar. Agora, Darwin olhou para o mal na natureza. Ele viu animais matando outros, viu animais sofrendo e morrendo, viu parasitas, e ele pensou consigo mesmo: se Deus é o Criador de todas essas coisas, então Ele não é um Deus muito bom, porque Ele está usando o mal para cumprir seus propósitos. E Darwin foi influenciado por um colega chamado William Paley, que escreveu um livro chamado Teologia Natural no ano de 1802. E Darwin nasceu em 1809. Quando ele foi para a universidade, estudou o livro de Paley. Ele até disse que foi encantado. Ele gostava do livro de Paley. Mas Paley, acredito eu, foi longe demais. Paley disse que cada detalhe de até um inseto foi cuidadosamente formado por Deus especificamente para aquele inseto. E isso não deixava espaço para nenhum tipo de variação ou adaptação que nós encontramos na realidade. Mas Darwin cresceu com a ideia de que a Bíblia nos ensina que Deus criou cada detalhe. E isso significaria que Deus criou os parasitas, e que Deus criou as doenças, e que Deus criou a morte e tudo mais. E Darwin simplesmente não acreditava que poderia existir um Deus assim. Então, uma das motivações da sua teoria era tentar exonerar Deus para livrá-lo, para não acusar a Deus. É quase uma motivação nobre. Darwin queria defender Deus, deixá-lo de fora, para que Deus não fosse o culpado por todo esse mal. Havia bons argumentos, por um lado, da adaptação dos seres vivos aos lugares. Acho que esse é um aspecto que precisa ser considerado, porque era algo que vários naturalistas em várias partes do mundo já haviam observado, né? E ele acaba dando um sentido para que os seres vivos se adaptem ao ambiente. Por outro lado, do ponto de vista das transformações, né, o final do século XVIII e início do século XIX, até ainda ao longo do século XIX na Inglaterra, foi marcado pela ascensão do capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial foi um processo de mudança muito cruel, né? Porque ele criou uma transformação não só na forma de produzir, e essa forma de produção estava ligada com toda uma estrutura de sociedade. A questão da ideia da luta do mais apto foi muito entendido como a luta do mais forte, né? E existia no sentido físico. E daí começam a surgir uma série de desdobramentos, né, de outras pessoas que defendiam, né, a concepção capitalista, industrial, da competição, indicando que as ideias de Darwin estavam dando sustentação àquele aspecto. Mas, na realidade, ele só estava refletindo o aspecto da própria sociedade. O século XIX presenciou muitas transformações em muitas áreas. O século XIX é o século da história, por exemplo, dos grandes dicionários, das grandes enciclopédias, das grandes histórias documentais. É o século da arqueologia, é o século da biologia, é o século que vai ver o despontar da psicanálise, enfim, que vai encontrar o apogeu no século XX. Ou seja, é o século em que efetivamente a ciência passa, entre aspas, a supostamente destronar a teologia, enquanto
enquanto talvez possa usar o termo modelo para explicar o mundo. Um mundo que concebemos através dos nossos sentidos, mas que não se limita a eles. Uma realidade que ansiamos explicar por completo, embora nosso conhecimento não seja mais que uma fração. E na tentativa de ignorar nossa deficiência, superestimamos nossa vigência, transformando ideias em crença e interpretação em filosofia. É no seu contato com a orgulhosa mente humana que os parciais se tornam absolutos. As hipóteses trabalham como paradigmas e a fé obtém um novo sentido. Um pouco mais tarde, no mesmo século XIX, Nietzsche, em seu livro A Gaia Ciência, falaria sobre a morte de Deus. Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto 3 vezes. Nós o matamos. E fala dos templos. Ele cita a situação, talvez religiosa ou social da Alemanha no século XIX. Se você tomar, por exemplo, Karl Marx, que vai escrever nessa mesma época também, interessante, Nietzsche nasceu em 1844, o que para nós é uma data bastante significativa. E Karl Marx escreveu nessa mesma época que a religião é o ópio do povo. Ópio é basicamente um anestésico, né? Contra a dor. Então, bom, para as pessoas fracas e oprimidas, então a religião é um excelente remédio contra a dor. Tudo isso para exemplificar que o tempo em que viveu Charles Darwin era um tempo de, quem sabe, uma mudança de paradigma. Ele nasceu logo depois da Revolução Francesa, quando as ideias bonapartistas estavam tentando tomar forma na Europa e as aristocracias lutando fortemente contra isso. E ele ali, um inglês que tinha acesso a boa parte das ciências do mundo, porque afinal de contas, além de ser rico, ele tinha esse interesse. Então ele foi influenciado por tudo isso e, como eu disse antes, talvez ele não teve essa ideia de destronar Deus. Mas eu não imagino que ele imaginava que aconteceria o que aconteceu depois com a sua teoria. Mas então, o que foi que Darwin realmente quis dizer? Será que estamos compreendendo ou aplicando corretamente todas as implicações da sua teoria? Ou será que este é mais um exemplo de uma hipótese que perdeu o rumo em mãos erradas? Nesta nova temporada do Origens, te convidamos a percorrer as Ilhas Galápagos, conhecer suas maravilhas, descobrir seus mistérios e analisar as verdades e mitos do arquipélago que revolucionou a forma que Darwin e muitos outros interpretam suas origens.